Existe um pó que custa menos de R$ 100 em todo supermercado na América. Ele neutraliza a amônia ao contato, penetra no acolchoamento do carpete onde mofo e bactérias se proliferam e destrói o marcador químico invisível que faz seu pet urinar no mesmo lugar repetidamente. Cientistas veterinários documentaram sua eficácia por quase 4 décadas. E ele age nas 3 camadas de contaminação simultaneamente. Algo que nenhum produto na prateleira consegue fazer. E você quase certamente nunca foi instruído a usá-lo para este propósito. Não porque falhou, mas porque funcionou muito bem. Um pó que resolve um problema permanentemente não pode gerar receita recorrente. E o que não pode gerar receita recorrente não pode sustentar uma indústria de 6,8 bilhões de reais. Esta é a história do pó de Usomina-Hales, que a indústria de limpeza de carpetes rezou para você nunca descobrir. Se essas verdades enterradas importam para você, o sino e o botão de inscrição são a maneira mais simples de preservar o que eles continuam tentando apagar. Aqui abrimos os cofres que a indústria trancou. A história começa milhares de anos antes da existência da química moderna. Às margens do rio Nilo, no Antigo Egito, trabalhadores egípcios colhiam um mineral cristalino branco de leitos de lagos secos, uma substância que chamavam de natrão, um composto natural contendo bicarbonato de sódio e carbonato de sódio. Eles o usavam para tudo: limpar linho, tratar feridas, purificar água e até preservar os corpos de faraós durante a mumificação. O natrão era tão valioso que os templos mantinham depósitos dedicados a ele, e rotas comerciais foram construídas especificamente para transportá-lo pelo deserto. Por milhares de anos, este mineral esteve na fundação da relação da civilização com a limpeza e a preservação. Então, em 1791, um químico francês chamado Nicolas Leblanc desvendou o código para produzir carbonato de sódio sinteticamente, abrindo o caminho industrial para o que hoje chamamos de bicarbonato de sódio. Uma década depois, em 1801, um farmacêutico em Berlim chamado Valentin Rose, o jovem, tornou-se a primeira pessoa a isolar bicarbonato de sódio puro em laboratório. Mas ele permaneceu uma curiosidade científica até 1846, quando um médico de Connecticut, chamado Austin Church, e um fazendeiro de Massachusetts, chamado John Dwight, abriram uma pequena fábrica em Nova York. Eles embalaram o pó em sacos de papel vermelhos individuais, contrataram vendedores viajantes e o venderam de porta em porta por todo o Nordeste, essencialmente inventando o modelo moderno de distribuição de bens de consumo para um produto químico. A maioria das pessoas o conhecia para panificação, porque fazia o pão crescer sem fermento. Mas Church e Dwight notaram algo muito mais poderoso. O pó absorvia odores como nada que eles já tivessem encontrado, neutralizava ácidos ao contato, matava bactérias sem deixar resíduos tóxicos e custava quase nada para produzir. Até a década de 1880, as famílias americanas o usavam para esfregar pisos, desodorizar latrinas, tratar picadas de insetos, aliviar queimaduras e limpar feridas infectadas. Médicos o prescreviam para indigestão ácida e problemas estomacais, e bombeiros o carregavam em extintores químicos primitivos, porque ele sufocava chamas, liberando dióxido de carbono em contato com o calor. As Forças Armadas dos Estados Unidos o embalaram em kits de campo durante as 2 guerras mundiais, e soldados na linha de frente o usaram para tratar pé de trincheira, neutralizar queimaduras químicas, purificar água potável contaminada e até mesmo limpar suas armas. Em 1972, a marca Arm & Hammer lançou uma campanha dizendo aos americanos para colocar uma caixa aberta dentro da geladeira para absorver odores. E esta se tornou uma das campanhas de marketing de maior sucesso do século XX. Hoje, o mercado global de bicarbonato de sódio é avaliado em mais de US$ 5 bilhões e está projetado para atingir 8,5 bilhões até 2035. Mas é aqui que a história se complica. À medida que a indústria de animais de estimação americana explodiu nas décadas de 1980 e 90, um novo e enorme problema surgiu dentro de dezenas de milhões de lares em todo o país. Urina de animais de estimação e carpetes de parede a parede.
Fique comigo porque os números por si só deveriam te alarmar. De acordo com o relatório de Situação da Indústria 2025 da American Pet Products Association, 71% dos lares americanos agora possuem pelo menos um animal de estimação. Isso representa 94 milhões de famílias. 65 milhões desses lares possuem pelo menos um cachorro e 46 milhões possuem pelo menos um gato. São mais de 100 milhões de animais andando sobre o carpete todos os dias. E quando acidentes acontecem, o dano é catastroficamente pior do que o que você vê na superfície. Esta informação é apenas o primeiro cofre. Eu reuni tudo o que a indústria de limpeza de carpetes não quer que você saiba. Isso inclui o manual proibido completo com técnicas usadas pelos militares, que agora são classificadas como perigosas, o projeto completo off-grid, com sistemas que te tornam permanentemente independente de serviços corporativos, e o livro de receitas de rações perdidas com métodos de preservação que funcionam sem refrigeração, eletricidade ou permissão. Há também a lista de verificação de blackout de 72 horas, com protocolos que mantêm sua família viva quando todos os sistemas ao seu redor falham, e um guia completo para métodos de descontaminação doméstica que custam centavos e superam todos os produtos comerciais na prateleira. Mais de 10 guias em um só lugar, direto ao ponto. O link está na descrição, mas fique aqui. O vídeo está apenas começando, e o que vem a seguir é a parte que ninguém na indústria de limpeza quer que você entenda. Agora deixe-me explicar o que realmente acontece quando seu pet urina no carpete, porque a maioria das pessoas pensa que é apenas uma mancha e um cheiro. Não é. É um evento de contaminação biológica de 3 camadas. E cada camada é pior que a anterior. A camada 1 é a própria fibra do carpete, a parte que você pode ver. A urina penetra nas fibras em segundos e imediatamente começa a se decompor à medida que bactérias no ambiente quebram os compostos de ureia. À medida que a água evapora nas horas seguintes, a ureia se converte em gás amônia. Mas aqui está o que ninguém te diz. A amônia não simplesmente flutua e desaparece. Ela se cristaliza em depósitos de sal amoniacado que se ligam diretamente às fibras do carpete em nível molecular, completamente invisíveis a olho nu. Esses cristais ficam dormentes quando o ar está seco, mas reativam toda vez que a umidade aumenta em sua casa. Aquele cheiro fantasma que vai e vem quando chove ou quando o ar-condicionado liga não é sua imaginação e não é um novo acidente. Isso é amônia cristalizada liberando vapor tóxico na sua sala de estar de um acidente que aconteceu semanas ou até meses atrás. A camada 2 é o acolchoamento do carpete por baixo, e esta é a camada que toda a indústria finge que não existe. A urina passa pelas fibras do carpete e penetra no acolchoamento de espuma densa minutos após o acidente original. Da superfície, a mancha pode parecer do tamanho de uma bola de tênis, mas vire o carpete e o dano por baixo frequentemente se estende por uma área do tamanho de um prato de jantar. O acolchoamento absorve líquido como uma esponja e quase nunca seca completamente em um ambiente doméstico normal, criando um terreno fértil escuro, quente e úmido, onde colônias de mofo perigosas começam a se formar em 48 horas. Pesquisas identificaram variedades, incluindo o penicillium, que causa irritação respiratória, e aspergillus, que tem sido ligada a infecções pulmonares crônicas e potencialmente graves com exposição prolongada. Este mofo cresce silenciosamente debaixo do seu carpete por meses, às vezes anos, liberando esporos no ar que sua família respira todos os dias, e nenhuma quantidade de limpeza superficial jamais o alcançará. A camada 3 é o marcador químico, e esta é a camada que transforma um único acidente em um ciclo vitalício. A urina do seu pet contém compostos de feromônio que funcionam como poderosos sinais territoriais incorporados em nível molecular nas fibras do carpete. Em gatos, especificamente, uma enzima chamada calcina se decompõe em felinina, um composto à base de enxofre que então se degrada em uma molécula de feromônio volátil chamada 3-mercapto-3-metilbutan-1-ol. Esta molécula é indetectável para o nariz humano após a limpeza, mas seu pet pode senti-la por meses, às vezes mais de um ano após o acidente original.
Seu gato não está sendo teimoso ou desobediente. Ele está seguindo um farol químico que literalmente o chama de volta para o mesmo local exato. E toda vez que ele atende a essa chamada, a contaminação se aprofunda por todas as 3 camadas novamente, reiniciando o ciclo inteiro do começo. A American Society for the Prevention of Cruelty to Animals confirmou que os marcadores de cheiro residuais são o principal motor do comportamento de micção repetida em ambientes fechados. Nem mesmo a limpeza a vapor profissional pode destruir esses marcadores de feromônio. E, de fato, o calor elevado do equipamento a vapor pode ligar permanentemente as proteínas da urina às fibras sintéticas do carpete, piorando a contaminação, não melhorando-a. Este é o segredo sujo que nenhum limpador de carpete profissional jamais revelará a um cliente pagante. Agora, é aqui que isso se torna uma emergência de saúde. A urina de gato saudável contém aproximadamente 0,5% de amônia, 2% de ureia, 0,6% de cloreto e 0,03% de ácido úrico, sendo os 95% restantes água. Isso parece inofensivo até você entender o que a concentração faz, porque a urina de gato é drasticamente mais concentrada do que a urina de cachorro. E quando seca, a água evapora, mas cada composto químico permanece, tornando-se cada vez mais potente a cada dia que passa. Com apenas 50 partes por milhão, a amônia causa rápida irritação nos olhos, nariz, garganta e pele. Pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, asma e enfisema são severamente afetadas mesmo por baixas concentrações ambientes em um cômodo fechado, e a exposição prolongada pode desencadear bronquite e infecções respiratórias. Crianças são a população mais vulnerável porque seu menor peso corporal significa que a mesma concentração no ar as atinge com força proporcionalmente maior. E os idosos e imunocomprometidos enfrentam riscos compostos de sinusite, inflamação alveolar e, em casos extremos de exposição prolongada, pneumonia. E aqui está a parte que deveria te deixar com raiva. A família americana média com animais de estimação em ambientes internos chama um limpador de carpetes profissional 2 a 3 vezes por ano, pagando entre o 105 e os $300 por visita. A indústria de serviços de limpeza de carpetes nos Estados Unidos sozinha gera os 6,8 bilhões de reais anualmente em mais de 37 mil empresas, empregando mais de 64 mil trabalhadores. O mercado global de produtos e serviços de limpeza de carpetes e estofados foi avaliado em mais de 43 bilhões de dólares em 2024, projetado para atingir 57 bilhões de dólares até 2030. Esta não é uma indústria artesanal. Esta é uma das maiores máquinas de serviço recorrente na economia americana. E essa máquina funciona com um único combustível. Seu problema nunca ser resolvido permanentemente. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre o que está escondido debaixo do seu carpete do que 99% dos proprietários de imóveis na América. Inscreva-se e compartilhe isso com todo dono de animal de estimação que você conhece. Porque a indústria de limpeza fez uma geração inteira esquecer o que uma caixa de pó de Udermorn pode fazer. Agora, fique comigo, porque a próxima parte é a mais pesada até agora. Então, o que o dono de animal de estimação médio faz quando descobre uma mancha de urina no carpete da sala? Eles dirigem até o supermercado mais próximo, caminham pelo corredor de limpeza e pegam um limpador enzimático, geralmente com preço entre os $8 e os $15. O rótulo promete eliminar manchas e odores em nível molecular, usando enzimas naturais que quebram compostos orgânicos na urina. Parece científico, parece eficaz e parece que o problema está prestes a ser resolvido para sempre. Não está resolvido. E a razão é algo que os fabricantes desses produtos não têm absolutamente nenhum interesse em explicar. Limpadores enzimáticos funcionam usando colônias de bactérias vivas para produzir as enzimas específicas que digerem proteínas da urina, ácido úrico e outros compostos orgânicos. Em teoria, esta é uma solução biológica elegante. Mas na prática, essas bactérias são organismos vivos frágeis com uma fraqueza fatal. Elas têm uma data de validade.
Testes da indústria, realizados por empresas de limpeza concorrentes, confirmaram que até mesmo limpadores enzimáticos de alta qualidade começam a perder a eficácia dentro de 12 a 24 meses após a data de fabricação. As colônias de bactérias morrem com o tempo, e uma vez que estão mortas, o produto não retém nenhuma capacidade de quebrar manchas ou neutralizar odores. Ele se torna nada mais do que água perfumada em um borrifador. Mas o tempo não é o único assassino. Se o produto foi exposto a temperaturas acima de 130 degrees Fahrenheit durante o transporte, durante o armazenamento em armazéns no verão, ou enquanto estava no porta-malas do seu carro a caminho de casa, o calor desnatura as proteínas enzimáticas e destrói sua estrutura molecular tridimensional. Essas enzimas estão mortas antes mesmo de você abrir a garrafa. Se o seu carpete foi previamente limpo com qualquer produto de limpeza químico, a química da superfície alterada, os surfactantes residuais e os compostos antibacterianos deixados para trás podem desativar as enzimas no momento em que entram em contato com a fibra do carpete. E aqui está o detalhe que deveria mudar como você vê cada produto naquela prateleira. Limpadores enzimáticos só funcionam na camada superficial do carpete, as fibras que você pode ver e tocar. Eles não conseguem penetrar no acolchoamento de espuma densa por baixo, que é para onde a maioria da urina migrou minutos após o acidente original. Eles não conseguem alcançar as colônias de mofo crescendo na escuridão quente entre o acolchoamento e o contrapiso. E eles não conseguem destruir os marcadores de feromônio que estão chamando seu pet de volta para urinar no mesmo local, repetidamente. As enzimas tratam o sintoma que você pode ver, deixando as 3 causas subjacentes completamente intocadas. Isso não é uma falha no sistema. Este é o sistema. Um produto que expira na prateleira é um produto que deve ser recomprado a cada poucos meses. Um produto que limpa apenas a camada superficial é um produto que garante que o odor retornará em semanas. E um odor que retorna é um cliente que eventualmente pega o telefone e liga para um serviço profissional de limpeza de carpetes. Esse profissional chega, cobra de os 105 na 300 Hz, passa uma máquina de extração a vapor pela superfície e deixa para trás um carpete que cheira limpo por aproximadamente 2 a 4 semanas, até que a umidade aumente, os cristais reativem, o mofo continue crescendo e os marcadores de feromônio puxem o pet de volta para o mesmo local. O ciclo recomeça e a indústria coleta outro pagamento. Agora pense em como esse ciclo se parece ao longo da vida de ter um animal de estimação. O cão médio vive de 10 a 13 anos e o gato doméstico médio vive de 12 a 18 anos. Se você está chamando um limpador de carpete 2 vezes por ano ao $200 por visita, isso são os $4.000 por década gastos em um problema que uma caixa de pó de os Unharno resolve permanentemente. Multiplique isso pelos 94 milhões de lares com animais de estimação na América e você começa a entender por que essa informação foi enterrada. Você não pode patentear bicarbonato de sódio porque ele está em domínio público desde 1846. Você não pode criar uma versão proprietária de marca que os consumidores devem recomprar a cada 90 dias. Você não pode gerar receita de assinatura ou contratos de serviço recorrentes de um produto que custa 79 centavos e tem vida útil ilimitada. Todo o modelo econômico da indústria de limpeza de carpetes, tanto produtos quanto serviços, depende de soluções temporárias que fabricam clientes permanentes. O bicarbonato de sódio representa tudo contra o que esse modelo luta. É barato, é permanente, é universalmente disponível, nunca expira e funciona nas 3 camadas simultaneamente. Então a indústria fez exatamente o que as indústrias sempre fazem quando algo que não podem patentear, não podem controlar e não podem monopolizar ameaça sua fonte de receita. Eles o ignoraram, o enterraram sob milhões de dólares em marketing para alternativas caras e treinaram uma geração inteira de donos de animais de estimação para pegar o spray enzimático de UAS 12 ilhas, em vez da caixa de pó de 79 centavos, que está a 3 corredores de distância. O spray enzimático que expira na prateleira, que só trata a superfície,
que deixa o acolchoamento contaminado, o mofo crescendo e o marcador de feromônio intacto. Aqui está o que eles não queriam que você aprendesse. E este é o protocolo que ataca todas as 3 camadas de contaminação simultaneamente por menos de horas. Passo 1. Seque a área afetada imediatamente com toalhas limpas e secas, pressionando firmemente com todo o peso do corpo para absorver o máximo de líquido possível das fibras do carpete e do acolchoamento abaixo. Não esfregue, pois esfregar empurra a urina mais profundamente e espalha a contaminação. Passo 2. Misture partes iguais de vinagre branco destilado e água morna em um borrifador e sature generosamente toda a área afetada, muito além das bordas visíveis da mancha. Como o vinagre é ácido, ele neutraliza diretamente os compostos alcalinos de amônia na urina através de uma reação química simples. Deixe esta solução agir por 10 a 15 minutos, para que tenha tempo de penetrar pelas fibras do carpete nas camadas superiores do acolchoamento abaixo. Passo 3. Enquanto a área ainda estiver úmida da solução de vinagre, despeje uma camada generosa de bicarbonato de sódio diretamente sobre o carpete, cobrindo toda a zona tratada. O bicarbonato de sódio é alcalino e reage com os cristais ácidos de ácido úrico que estão quimicamente ligados às fibras do carpete, quebrando sua aderência molecular. Quando o bicarbonato de sódio entrar em contato com o resíduo de vinagre, você o verá efervescer. E essa reação efervescente está ativamente puxando a contaminação para cima das camadas mais profundas do carpete. Trabalhe o pó nas fibras com uma escova dura para garantir que ele atinja a interface entre a base do carpete e o acolchoamento. Passo 4. Misture uma xícara de peróxido de hidrogênio 3% com uma colher de chá de detergente líquido e despeje esta solução lentamente e uniformemente sobre a camada de bicarbonato de sódio. O peróxido de hidrogênio é um poderoso oxidante que destrói os compostos de feromônio, os derivados de felinina e os marcadores de cheiro territorial que estão quimicamente chamando seu pet de volta para o mesmo local. Este é o passo crítico que nenhum produto comercial replica porque eliminar o marcador de cheiro significa eliminar o acidente repetido. E eliminar o acidente repetido significa eliminar o cliente repetido, que é a última coisa que um modelo de negócio de receita recorrente deseja. Deixe toda a mistura combinada secar completamente no local. Isso pode levar de 12 a 24 horas, dependendo da ventilação e umidade. Passo 5. Uma vez completamente seco, aspire toda a área cuidadosamente. O bicarbonato de sódio terá absorvido a umidade, os cristais de amônia e os compostos de odor das 3 camadas de contaminação. Uma aplicação, 3 camadas neutralizadas. Custo total, menos de $1. Uma proprietária de casa no Texas postou online que havia tentado 4 limpadores enzimáticos diferentes ao longo de 2 anos, no mesmo local, onde seu gato idoso continuava retornando. Ela gastou mais de $200 em produtos e uma visita de limpeza profissional. E cada vez o odor e o comportamento de remicção retornavam em semanas. Ela usou este protocolo exato uma vez e o gato nunca mais voltou àquele local. Preciso ser transparente sobre uma coisa, e é aqui que a honestidade importa mais do que a narrativa. Para casos extremos onde a urina penetrou completamente pelo acolchoamento e atingiu o contrapiso de madeira ao longo de meses ou anos de acidentes, repetidos não tratados, o acolchoamento pode precisar ser fisicamente cortado e substituído, e o contrapiso pode precisar ser selado. Nenhum método pode salvar um acolchoamento que ficou saturado com crescimento de mofo. Nem limpeza profissional, nem enzimas, nem este protocolo, nem nada. Mas esses casos representam a minoria extrema. E para a vasta maioria dos incidentes de urina de animais de estimação que são detectados nos primeiros dias, este tratamento de $1 faz o que uma visita profissional de $300 não consegue fazer. Não mascara o odor, não suprime temporariamente a amônia e não deixa marcadores de feromônio invisíveis para seu pet encontrar. Ele elimina todas as 3 camadas de contaminação em um único tratamento.
2 advertências críticas antes de você começar, e por favor leve-as a sério. Nunca use um limpador a vapor em manchas de urina de animais de estimação, porque o calor extremo liga permanentemente as proteínas da urina às fibras sintéticas do carpete, travando a mancha e o odor no material para sempre. E nunca use produtos de limpeza à base de amônia, porque a amônia cheira quimicamente semelhante à urina e, na verdade, encorajará seu pet a marcar a mesma área novamente, piorando exponencialmente o problema. Os antigos egípcios colhiam natrão de leitos de lagos secos ao longo do Nilo, milhares de anos antes mesmo de a química moderna ser concebida. Eles usavam este mineral natural de bicarbonato de sódio para preservar os corpos de reis, purificar água para cidades inteiras, tratar infecções e limpar as vestimentas de um império. Uma substância tão fundamental para a sobrevivência humana que os faraós a declararam sagrada e construíram economias inteiras em torno de sua coleta e comércio. E hoje, essa mesma substância fica na prateleira de um supermercado entre a farinha e o açúcar, ignorada por milhões de donos de animais de estimação que estão escrevendo outro cheque para a empresa de limpeza de carpetes no próximo mês. Este conhecimento não morreu. Ele estava escondido à vista de todos o tempo todo. A indústria de limpeza de carpetes não precisou banir o bicarbonato de sódio. Eles não precisaram desacreditá-lo. Eles não precisaram fazer lobby contra ele. Eles simplesmente passaram décadas garantindo que você nunca conectasse o pó de Wad Inhardon na sua despensa ao problema de os 100 harders no seu carpete. 71% dos lares americanos possuem um pet. 94 milhões de famílias gastando 152 bilhões de dólares por ano em despesas relacionadas a animais de estimação. E a vasta maioria dessas famílias está presa no mesmo ciclo fabricado, comprando produtos projetados para falhar, chamando serviços projetados para retornar e gastando milhares de dólares ao longo da vida em um problema de contaminação que custa menos de $1 para resolver permanentemente. Se esta história mudou a maneira como você olha para os itens simples da sua despensa e as camadas ocultas da sua casa, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Somos dedicados a desvendar a história e as verdades que as indústrias tentaram enterrar. Proteja sua família e seu futuro. O próximo cofre de conhecimento será aberto muito em breve.